Pois bem, Gonçalves Filho e ouvintes da Cultura FM, vamos conversar no programa com o deputado federal pelo PT no estado de Pernambuco, Carlos Veras. Ele foi eleito no último final de semana como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, com 427 votos. Deputado, é um prazer recebê-lo na programação da Cultural. Bom dia, Luiz Correia, bom dia, Gonçalves Filho, os ouvintes da Rádio Cultural FM de Limoeiro. Saibam que vocês podem contar sempre com o deputado federal Carlos Veras para poder conceder a entrevista, poder falar com vocês sobre qualquer tema, a qualquer hora, seja daqui de Brasília, seja em Pernambuco. Estarei sempre à disposição, é uma satisfação poder conversar com vocês durante essa manhã. E como se deu essa votação e a articulação do seu partido, do PT, do próprio presidente Lula, do grupo, a bancada da Força Sindical, a bancada das centrais sindicais, também apoiaram em massa a sua candidatura, tendo em vista que o senhor presidiu a CUT aqui em Pernambuco? Primeiro, é só gratidão a todos os 427 deputados, dos 499 que tinham aptos a votar, mas sei da responsabilidade desse mandato numa secretaria tão importante, o segundo cargo mais importante depois da presidência. Então nós vamos trabalhar para atender a demanda dos 513 deputados e deputadas da Câmara Federal. Essa é uma articulação que se deu desde cedo dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores, depois na federação, com o PCdoB, com o PV. São 6 anos de relação política, de construção coletiva aqui na Câmara Federal, e eu tive total apoio de toda a federação, de todos os companheiros e companheiras, e aí a gente passou a fazer vários diálogos com o conjunto dos líderes da casa. Nós temos uma boa relação com todos os líderes partidários e conseguimos consagrar uma vitória e uma votação expressiva aqui para compor e representar toda a Câmara Federal, todos os parlamentares, na primeira secretaria da Câmara Federal, ao lado do nosso companheiro Hugo Mota, presidente. Da sua bandeira de defesa pelos direitos humanos e pelos agricultores. Agora, na condição de primeiro secretário da Câmara, vai ter diversas funções. As pautas continuam as mesmas, com essa mesma ideologia, com esse mesmo viés, essa bandeira de defesa? O Carlos Veras, que foi presidente da Associação Rural do Poço Dantas, o Carlos Veras foi diretor da cooperativa, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabira, do Conselho Fiscal da FETAP, da presidência da CUT, é o mesmo Carlos Veras, deputado federal, e é o mesmo Carlos Veras hoje, primeiro secretário da Câmara Federal. A nossa luta continuará incansavelmente em defesa dos direitos da classe trabalhadora, do trabalhador rural, da empregada doméstica, do agente comunitário de saúde, do enfermeiro, da enfermeira, dos professores, do conjunto dos trabalhadores da iniciativa privada, seja metalúrgico, seja químico, de todos os setores. Todo trabalhador, toda trabalhadora saiba que encontrará em Carlos Veras o total apoio para que a gente tenha os projetos de lei sendo aprovados aqui no Congresso Nacional. Vamos continuar trabalhando ao lado do presidente Lula incansavelmente para poder ajudar a transformar a vida do povo brasileiro, em especial nosso povo pernambucano. Em relação à presidência da Câmara, que elegeu o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para presidir a casa durante esse biênio de 2025 a 2027. Como o senhor avalia o nome dele e também do vice-presidente, o Cortez, do PL, e o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento, do União Brasil? Com essa diferenciação de partidos, vai ser possível coordenar os trabalhos e pautar as reivindicações dos demais parlamentares? A composição da mesa diretora foi um passo importante para a gente poder conscientizar a sociedade e mostrar para a sociedade que esse radicalismo não leva a lugar nenhum. Não dá para ver as famílias continuarem intrigadas porque uma votou no Lula, o outro votou no Bolsonaro. Não dá para os amigos ficarem intrigados. A gente tem que acabar com esse radicalismo. A gente precisa olhar no olho do outro e colocar a sua opinião, o que você pensa, e ser respeitado, ser respeitado. Respeitar o processo eleitoral. Não dá para ver os golpistas, as pessoas indo a Brasília quebrar a Câmara, quebrar o Senado, quebrar o Supremo, quebrar o Palácio do Governo, dá prejuízo a você, Luiz, você, Gonçalves, você que está me ouvindo. O dinheiro para consertar o que foi quebrado nos 3 poderes saiu do bolso de todos os brasileiros, é dinheiro público.
Essas pessoas vão para lá para atentar contra o patrimônio público. Por quê? Porque queriam dar um golpe e não aceitavam o resultado da eleição. Já imaginou? Se toda eleição agora, por exemplo, nos 184 municípios de Pernambuco, quem perdeu a eleição fosse lá quebrar a prefeitura e a Câmara de Vereadores e o fórum, a delegacia, porque não aceita o resultado da eleição? Ora, isso não pode ser tolerado. Então a gente compôs uma mesa diretora sobre a liderança do Hugo Mota, que é um paraibano aqui de Patos, vizinho da minha Tabira, que tem bons relacionamentos, que tem fino trato na casa. Nós temos o Altineu, do PL, na primeira vice, eu estou na primeira secretaria, que sou do PT. A gente senta na mesa para dialogar. Nós temos o Colégio dos Líderes para discutir quais os projetos que serão votados e cada um defende a sua maneira. Agora, sem ter que pedir o fechamento do Congresso, sem atentar contra a democracia. Sem democracia, eu não podia estar falando com vocês aqui. Então, nós vamos continuar dialogando, continuar debatendo, tentando construir os melhores projetos. As eleições a gente disputa nas eleições, no ano das eleições. E as pessoas, pela democracia, pelo voto democrático, vai lá e escolhe quem eles querem representar, qual é o melhor representante para eles, quem fez o melhor governo, quem pode fazer o melhor governo, quem realmente vai melhorar a sua vida. Essa é a democracia. E respeitar a vontade soberana do povo que foram expressadas nas urnas. Deputado, aqui em Pernambuco o senhor foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, mas sabemos que há várias atribuições para o cargo de primeiro secretário da Câmara Federal, dentre elas encaminhar requerimentos de informação, encaminhar indicações aos poderes, como também credenciar representantes da imprensa a órgãos públicos e entidades e instituições, e também cabe à primeira secretaria a interpretação do ordenamento jurídico. Podemos dizer que o primeiro secretário, ele trabalha como um prefeito, um ordenador também de despesa na Câmara dos Deputados, e como é lidar a partir de agora com isso, a responsabilidade, o poder das decisões e a sua experiência para pôr em prática tudo isso. Geralmente as pessoas se referem dessa forma quando trata da primeira secretaria, a prefeitura da Câmara Federal, porque ela tem um orçamento de 8,5 bilhões por ano, então nesses 2 anos, em torno de 17 bilhões de reais. Isso é um orçamento equivalente a todo o orçamento da Prefeitura do Recife, maior do que o orçamento da Prefeitura de Limoeiro, de Caruaru. É um orçamento gigantesco, que cuida do todo, né? Dos terceirizados, dos servidores, da reforma na Câmara, da reforma dos gabinetes, de toda a estrutura, de tudo que acontece aqui passa pela primeira secretaria. Eu sei do tamanho da responsabilidade que estou assumindo em coordenar uma secretaria nesse porte. E sei que vou poder contar com todos os parlamentares, com os companheiros e companheiras, com um grande time, para a gente poder dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, para a gente aprimorar, para a gente melhorar. Toda parte de credenciamento, toda parte de atendimento passa pela primeira secretaria e a gente vai trabalhar incansavelmente para ter o Poder Legislativo Federal cuidando bem dos seus servidores, dando condições aos seus parlamentares de trabalhar e exercer a sua função, elaborando os melhores projetos de lei, da gente poder atender a sociedade, atender as pessoas que chegam na Câmara para poder conversar com seus deputados, atender os prefeitos e prefeitas, os governadores, os vereadores e vereadoras que vêm até a Câmara Federal, a sociedade civil organizada, as entidades. Então a gente vai aqui trabalhar incansavelmente para poder ter um bom atendimento e boas condições de trabalho. Agora, voltando aqui para o estado de Pernambuco, o qual o senhor foi eleito, o que Pernambuco, que é a região aqui do Agreste, lá do Sertão, também onde o senhor tem a sua atuação política, pode esperar o senhor agora à frente na mesa diretora da Câmara dos Deputados? Vou continuar trabalhando com muita firmeza para que as pessoas que nos acompanham, que conhecem o nosso mandato, que conhecem o nosso trabalho, possam continuar se orgulhando da nossa atuação. Uma atuação firme em defesa da democracia, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Como membro da mesa diretora, vou atuar ao lado dos demais companheiros para que os projetos de lei sejam aprovados, os mais importantes, exemplo da redução da contribuição do imposto de renda, a isenção daqueles que ganham até R$5 mil, que vai beneficiar muita gente, vai beneficiar a população pernambucana e a população brasileira. O povo de Pernambuco sabe, vai ter um dirigente da Câmara Federal aqui, um parlamentar, trabalhando
para que Pernambuco continue recebendo muitos recursos para poder continuar investindo e atuando em todas as áreas para que as pessoas possam melhorar a sua condição de vida. Vai ter um parlamentar cada vez mais atuante, com responsabilidade e com participação direta nas decisões aqui do Congresso Nacional. Aproveitando o ensejo, deputado, falando agora, voltado aqui para a política no estado de Pernambuco, percebemos a defesa de João Paulo, do PT, deputado estadual, como também do senador Humberto Costa, que já saiu na imprensa em que o PCdoB e o PT aqui em Pernambuco podem estar aliados ao bloco do grupo governista na Alep. E esse convite de Raquel Lira para o PT, como o senhor avalia isso? No seu ponto de vista hoje, o PT aqui em Pernambuco deveria, não só o PT como a federação, estar realmente no grupo da situação, aliado, defendendo a reeleição de Raquel Lira? O senhor defende o nome de João Campos? Olha, primeiro, essa formação de bloco é uma questão muito interna da Assembleia, como é aqui na Câmara Federal. Por exemplo, o nosso bloco está lá o PL, o PT, o União Brasil, o PP. Agora nós vamos começar, porque isso é o bloco para poder compor a mesa diretora, para poder compor as comissões. Agora a gente vai começar a desmembrar os blocos, para poder ter as suas atuações livres, seu tempo de líder e tudo mais. Essa questão de bloco é uma questão interna do poder legislativo, seja ele estadual, seja ele federal, e precisa ser respeitado, porque eles estão vivenciando no dia a dia. E é bom lembrar, o deputado João Paulo, o deputado Doriel, a deputada Rosa Amorim são deputados estaduais. Eles precisam e têm que se relacionar com o governo do estado. Eles fazem uma oposição com muita responsabilidade. O que é bom para o povo de Pernambuco, eles não vão votar contra. Claro que eles têm que ter uma relação mais próxima com a governadora do que eu, que sou deputado federal, que minha relação é com o governo do presidente Lula, é com o presidente Lula. É claro que minha relação é mais próxima com Lula do que eles, porque eles são deputados estaduais. É claro que as vereadoras do Recife terão uma relação mais próxima do prefeito do que eu, que sou deputado federal, do que eles que são deputados estaduais, que o Humberto, que é senador. As lideranças municipais de Limoeiro têm uma relação mais próxima com a gestão municipal do que a gente. Por conta disso, por conta que é o poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Nós do PT e o presidente Lula têm trabalhado incansavelmente para atender às demandas de Pernambuco. Tudo que a governadora já solicitou para o governo do presidente Lula, para os ministros, a gente está o tempo todo trabalhando para levar os recursos para Pernambuco. Porque não é para ela, governadora, é para o povo de Pernambuco. A gente tem que parar com essa mania de querer antecipar as eleições e querer ficar torcendo pelo quanto pior, melhor. Eu não quero que o governo de nenhum prefeito que foi eleito, tendo tido o meu apoio ou não, dê errado. Eu quero que dê certo, porque se der certo, quem ganhou foi as pessoas que estão lá no município, foi a população. Se der errado, foi a população que perdeu. Então a gente torce sempre para que dê certo. Quando chegar nas eleições, vem as propostas de quem pode fazer ainda mais do que o outro fez, não de quem fez menos. A gente tem que continuar fazendo um debate político de quem pode fazer mais, não de quem não fez nada porque não vai fazer nada. Então não pode ficar nesse debate que não beneficia a população. A governadora Raquel Lira, toda vez que recebe os recursos do governo federal, agradece o presidente Lula, agradece o governo federal, mesmo sem ela ser da base do governo do presidente Lula. Então a relação republicana é da democracia e precisa ser exaltada, precisa ser exercida no dia a dia. Então nós, da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, vamos continuar trabalhando para ajudar o povo de Pernambuco e respeitando a vontade do povo pernambucano. O povo pernambucano elegeu Raquel Lira, nós respeitamos a decisão e vamos ajudar no que for possível a fazer com que os recursos, os investimentos cheguem até a população pernambucana, como respeitamos as eleições municipais. Os prefeitos e prefeitas estão com 30 dias do seu mandato, seja no primeiro mandato ou seja no segundo. Eles não querem antecipação da eleição. Eles querem o apoio do governo federal, eles querem o apoio do governo do estado para administrar os seus municípios. Isso é ter responsabilidade política com a gestão pública. E é assim que a bancada estadual, que a bancada federal tem trabalhado para ajudar o povo de Pernambuco. Deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, foi um prazer ouvi-lo na programação da Cultural. Tanto eu quanto o Gonçalves Filho agradecemos a sua participação no programa 96 é Notícia.
Eu que agradeço a oportunidade, quero deixar um abraço muito fraterno para toda a população, para todos aqueles que acompanham a nossa luta, para todos aqueles que lutam no dia a dia para poder colocar o seu pão de cada dia em casa, que nós vamos continuar aqui trabalhando incansavelmente para ajudar no desenvolvimento do estado de Pernambuco e do Brasil. O presidente Lula tem total apoio nosso e estamos sintonizados entre o Poder Legislativo Federal e o governo do presidente Lula para a gente poder continuar destinando recursos e ajudando a melhorar a vida da população pernambucana. Grande abraço. A reportagem é de Luiz Corrêa.